Opa, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. É Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como começar a trabalhar dentro do iOS com o WebView. Aqui a gente vai estar utilizando a tecnologia mais moderna, que é a do SwiftUI, e você vai aprender a utilizar esse componente que é bem importante e bem utilizado durante o desenvolvimento iOS, beleza? Então já deixa seu like, que se inscreve no canal, deixa os comentários e vamos lá pro vídeo. Eu vou começar aqui do zero, estou utilizando aqui o Xcode 15, tá? Mas se você estiver utilizando o mais recente, possivelmente funcione da mesma maneira, beleza? Eu vou criar um novo projeto aqui, vou escolher iOS, app, vou dar o nome de WebView app. Aqui eu vou marcar meu identificador, vou marcar o SwiftUI como interface, a linguagem é a Swift e Storage eu não vou utilizar nenhum banco de dados. Então a gente vai clicar em Next, vou salvar numa pasta aqui que eu já tenho. E ele vai começar a carregar aqui o nosso preview do SwiftUI. Enquanto ele carrega, eu vou te dar alguns recados importantes para você trabalhar aqui com a WebView. O primeiro deles é que a WebView não foi feita para criar um aplicativo completo web dentro dele, tá? A ideia de uma WebView é que você tenha páginas HTML sendo renderizadas como partes do seu app num todo, né? Então você vai criar seu aplicativo nativamente usando os componentes de maior performance e algumas coisas que você quiser usar do ponto de vista de HTML e de renderização de página, você vai estar utilizando a WebView. É para isso que ela serve. Dentro de um app, é muito comum que a gente utilize páginas de informações, páginas informativas, como política de privacidade, termos de uso, né, páginas de assinaturas, né, no caso, por exemplo, se você vai contratar um serviço, por exemplo, Netflix, páginas de assinaturas, né, coisas que abram o navegador, você pode estar abrindo ali dentro da sua WebView. Você poderia estar colocando todo o seu website no WebView? Pode, se o seu website for responsível até pode, mas não é indicado. Você como desenvolvedor iOS deve construir o seu aplicativo para ter maior performance e os recursos nativos de um smartphone, no caso do iPhone, como notificações, vibração, sensores e todos os outros pontos positivos de um app mobile, beleza? Bom, então, dado o primeiro recado, a gente vai começar a construir um componente próprio, porque dentro do SwiftUI ele não tem um componente nativo da WebView, né? Você vai ter que importar um kit de desenvolvimento aqui dentro, né? Um pacotinho de WebView para a gente trabalhar e fazer com que ele seja tratado como uma camada de visualização aqui dentro do iOS, tá? Bom, então o primeiro passo vai ser importar esse cara. A gente vai importar o WebKit, tá? É aqui dentro que vai estar o nosso WebView. Então eu vou ter que primeiramente criar uma structure, eu vou chamar ela de WebView, e o tipo dela tem que ser uma UI View Representable. Esse carinha aqui vai permitir que a gente transforme os nossos componentes, né, numa camada de visualização para o SwiftUI entender. Então ele vai pedir dois métodos obrigatórios, né? Na verdade, ele vai pedir um type areas, mas não vou precisar fazer. Tem aula de type areas também aqui dentro do canal. Só pesquisar aqui no meu canal type areas, você vai entender esse conceito também, caso você não saiba. Então vai ter alguns métodos importantes aqui, que é o make UI view, que ele devolve para você um contexto e espera que você retorne alguma UI view, né? Nesse caso aqui a gente sabe que vai ser uma WK Web View. Esse aqui efetivamente o componente dentro do WebKit, então a gente vai estar utilizando ele. E uma outra função muito importante que a gente utiliza é o Update UI View, tá? Esse Update UI View, ele é disparado sempre que houver uma necessidade de atualização de tela, tá? Então aqui é o Make UI, ou seja, você constrói, é o seu construtor, vamos pensar dessa maneira, onde você inicializa os seus componentes, e o Update UI, onde você atualiza esse componente, tá? Então o primeiro passo eu vou criar esse componente aqui, eu vou chamar ele de WB, e a gente vai instanciar aqui nosso WebView e já vamos retornar ele aqui, tá? Para trabalhar com a WebView, a gente vai precisar de uma URL. Então, eu vou declarar aqui uma variável que vai ser do tipo URL, tá? Tipo string, desculpa, tipo string, o nome dela vai ser URL. E aqui dentro a gente vai estar utilizando, né, uma classe chamada de URL para construir essa URL, tá? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar essa classe chamada de URL. Ela espera aqui uma string, a gente vai passar essa string como URL. Só que esse objeto aqui, ele pode retornar algo nulo. Por quê? Porque pode ser que você passe uma URL que não seja
com uma formatação correta, então ele pode ser que ele retorne null. Então eu vou usar um if-let myURL e eu vou retornar ela aqui, tá? Além disso, eu também quero garantir que essa URL passada, mesmo que ela não seja nula, eu possa abrir ela. Eu tenho que verificar se ela é uma URL válida que pode ser aberta. Então, dentro do iOS tem uma propriedade da UI application.shared, uma função chamada de canOpenURL, e a gente vai passar ela no nosso myURL, tá? Então, se esse bloco de código aqui der certo, ele vai conseguir abrir a minha URL, vai cair aqui dentro desse if-let. Se não, quer dizer que deu algum erro na nossa URL, tá? Por que isso é importante? Porque a mensagem de erro, eu vou trabalhar ela primeiro, tá? Para facilitar. Bom, para trabalhar com a mensagem de erro, a gente vai pegar o WebView e a gente vai ter algum método para carregar conteúdos HTMLs no formato de string. Então, você vai escrever o seu HTML aqui para você mostrar alguma mensagem na tela. Eu vou usar isso aqui para mostrar uma mensagem de erro. Então, eu vou usar o load HTML string. Aqui eu vou passar a string que eu quero no formato em HTML. E o base URL eu vou pôr null porque é só uma mensagem de erro. Então, eu vou criar aqui a minha mensagem. Eu vou formatar aqui um error, por exemplo, URL mal formada. E eu vou concatenar também a URL para eu saber qual que é. E aqui na hora de eu criar essa mensagem, eu vou pôr ela dentro de uma tag de título, que é a tag H1, tá? Vamos pôr aqui dentro de H1. Além disso, eu vou pôr um style aqui para esse H1 para deixar a fonte um pouco maior. Então, eu vou pôr aqui um escape das aspas, para interpretar minhas aspas como uma string normal. E aqui dentro eu vou pôr o meu estilo, tá? Então, pôr um font size de 100 pixels, pôr bem grandão para a gente visualizar. E aqui dentro da tag do H1 eu vou concatenar a minha mensagem, tá? Então nesse bloco de código aqui o que eu estou fazendo é só criando a mensagem de erro. Se der certo a construção da URL, eu vou usar o web.load e vamos passar aqui a nossa myURL. Só que eu vou precisar de um request, né? Esse método aqui espera um request. Então eu vou criar primeiramente um request, que é o URL request, que espera a própria myURL que eu construí, né? Então são dois elementos que ele utiliza para criar uma URL. Primeiro ele pega string, transforma em objeto URL, depois pega o URL e transforma em objeto URL request, tá? Que são propriedades diferentes, beleza? Ok, então a criação já está pronta, o update a gente não vai estar utilizando nesse momento. E agora na parte da interface gráfica, eu vou simplesmente pôr um botão no meio da tela, só para a gente testar. Tá? Vamos criar esse botão aqui. Vamos criar um button. Vamos pôr aqui abrir site. E aqui vai ter o evento que vai disparar para ele apresentar a URL. Então, eu vou criar uma state. Tá? Se você não entende os fundamentos do SwiftUI, tem vídeos aqui no meu canal também. Se você quiser se aprofundar comigo no momento iOS com SwiftUI, aí com mais de 200 aulas, também tem o link do meu treinamento que está na descrição do vídeo, tá? A melhor forma de você ir mais rápido no seu aprendizado. Então eu vou criar uma variável aqui chamada isPresent, que é para marcar se é para apresentar ou não a WebView. Vou começar como false. Se a gente apertar o botão, ela vai para true. E aí o que eu vou fazer aqui é dentro do nosso bloco da VStack, tá? Logo abaixo aqui do button, eu vou criar um sheet, que é só uma folha, e aqui eu vou passar aqui o bind, que é o isPresent, para a gente conseguir apresentar o conteúdo interno. Então esse conteúdo interno aqui vai ter uma VStack também, e dentro dela a gente vai instanciar o nosso WebView passando a nossa URL, tá? A URL aqui, como eu falei, a gente utiliza boa parte do tempo o WebView para mapear páginas web que fazem sentido para a gente ter alguma informação formatada. Então, uma boa candidata é uma página de política de privacidade. Eu vou pôr aqui do meu próprio site, tá? Aliás, antes de pôr o próprio site, eu vou pôr o próprio site inteiro só para você visualizar. Depois eu coloco aqui a URL inteira da nossa WebView. Então, eu vou abrir aqui no preview. Vamos ver se ele vai carregar. Ó, carregou meu site, normal, beleza, tá funcionando. E agora eu vou abrir outra página, normal, não tem botão ainda de voltar, mas como ele é uma folha, eu posso encolher e vai fechar.
Se eu quiser mudar o comportamento do layout, posso também. Então, por exemplo, na VStack eu vou pôr uma Navigation Title como Site e uma Navigation Bar Title Mode como Inline, tá? E vamos pôr também a nossa URL, que é a política de privacidade. Então, vamos ver aqui no preview como é que ficaria a minha página aqui, ó. Então, tá aqui uma página de política de privacidade, né? Então, geralmente a gente utiliza dessa forma no site, né? Não é regra, mas a grande maioria dos casos a gente utiliza para pôr essas informações mais dinâmicas, que a gente queira atualizar no banco de dados, por exemplo, da web, né? No back-end, ou até mesmo se você tiver uma página web hospedada em algum lugar, você quiser atualizar o conteúdo dela, tá? Bom, o que mais a gente pode fazer aqui antes de finalizar o vídeo? É pôr o botão para eu avançar e retroceder, tá? Existem várias formas de eu fazer isso daqui, para eu avançar e retroceder e fazer o retrocesso, né, da nossa visualização. Mas eu vou pôr a forma mais simples e direto ao ponto para a gente ter a navegabilidade aqui, tá? Bom, então o que eu vou fazer aqui dentro? Eu preciso atualizar a nossa WebView, tá? A WebView, ela tem um método chamado aqui de GoBack e GoForward, para a gente ir para trás ou avançar para frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar esses botões aqui. Então, dentro da VStack, eu vou pôr logo abaixo da WebView uma HStack. Então, a gente vai ter botões na vertical, na horizontal. Eu vou criar um espaçamento para não ficar muito grudado. Vou pôr o primeiro botão, chamar ele de voltar. E eu vou pôr um espaço entre eles e vou pôr mais um botão que vai ser o avançar. A gente vai meio que simular aqui um navegador, tá? Avançar. E a gente vai pôr mais um espaçamento aqui. Beleza, então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável isGoBack como true e eu vou declarar aqui no isGoBack. Começar ela como falso, a mesma coisa para o avançar. Beleza? E aí a gente vai pôr um isGoForward como verdadeiro. Agora eu tenho que pegar essas duas propriedades e passar lá para o nosso componente interno, tá? Nosso componente interno vai precisar dessas duas variáveis. Então, como ele é uma variável do SwiftUI anotada como state, eu preciso modificar ela aqui dentro, né, do meu conteúdo, se eu quiser atualizar a minha interface gráfica no geral. Então, eu vou pôr aqui uma variável chamada de bind. Eu vou chamar ela de GoBack e ela vai ser o boolean, porque ela vai receber o conteúdo do componente principal, que é a casca inteira, né, do smartphone. E aqui no método update eu vou verificar se houve o evento para voltar. Eu vou fazer o evento de voltar na minha WebView. Eu tenho até a referência dela aqui, ó. Esse UIView eu vou chamar de WB também. Então, eu tenho a referência dela aqui, eu vou dar GoBack e depois eu vou atualizar a minha interface gráfica, tá? Porque atualizando a interface gráfica, eu posso apertar o botão GoBack mais uma vez. E eu vou fazer isso aqui de novo, só que para o evento de avançar, tá? Como eu falei, existem várias maneiras de fazer isso aqui. Você poderia estar utilizando Combine, se você já é um pouco mais avançado de Swift, UI, mas isso aqui já vai servir para o caso que a maioria dos casos é só mostrar o conteúdo, beleza? Então aqui eu vou pôr a nossa variável GoBack, vamos passar o nosso bind, e também o GoForward, vamos passar o nosso bind aqui, tá? Agora vamos testar se não está faltando nada aqui. Vamos tentar compilar primeiro. Está faltando ponto e vírgula aqui, depois do URL. Ok. Compilou, agora a gente vai atualizar a nossa interface gráfica no preview e vamos executar aqui para ver como que ficaria os nossos botões. Então vamos abrir a URL, eu tenho dois botões aqui, tá? Vamos abrir aqui nosso materiais, vamos avançar e agora eu vou retornar. Voltei para essa tela, vou avançar de novo, ok. Vamos retornar até a home para ver se ele volta. Faltou mudar o state aqui
Go back. Talvez o meu preview não funcionou. Deixa eu tentar rodar no simulador que é melhor. Peguei que aqui já está invertido, já vi coisa errada. Aqui é falso, né? Depois que ele já faz o evento, ele tem que retornar para falso. E aqui também tem um else, porque para não fazer os dois ao mesmo tempo. Então vamos testar aqui agora. Vamos abrir aqui. Vamos abrir uma nova página. Vamos retornar, ok, vamos avançar, vamos retornar, vamos avançar. Então funciona o processo de ida e volta. Tá? Vamos retornar até o política e vamos avançar até a última tela. Então beleza, funcionou. Tá? Então é isso, eu acho que esse aqui é o fundamento básico e principal que você vai utilizar na WebView para carregar páginas e conteúdos HTML. Vamos testar só para a gente ter total certeza uma URL aqui inválida. E vamos ver o que vai aparecer no app caso a gente não preencha uma URL correta. Vamos ver aqui como é que ficaria. Então, abri o site. Então, ele carrega aqui a nossa mensagem de erro, porque a URL foi mal formatada, tá bom? Bom, então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clica no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. E se você quiser se aprofundar comigo no desenvolvimento iOS ou Android também, o link dos meus treinamentos estão aqui na descrição do vídeo. Tanto iOS com SwiftUI quanto o UIKit. E deixa seu comentário, comenta aqui nesse vídeo o que você está achando desse vídeo, dos próximos. Ou se você também não tem o que comentar, comenta qualquer coisa, comenta seu nome, só para ajudar a distribuir mais os nossos vídeos. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio.